Então vamos lá. Qual o versículo que eu falei? De 1 Coríntios? Versículo 7. Versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Vamos ler juntos? Que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. As irmãs. De novo, pausadamente. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Vamos lá, homens. Bem bonito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Toda a igreja. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Amém, aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Ó Pai, eis-nos aqui nesta manhã, concede-nos essa graça, concede-nos a manifestação do Teu Espírito, para que possamos ser levados a alcançar o Teu alvo, como igreja, como servos, como aqueles que foram chamados para frutificar. Muito obrigado por essa manhã de oração, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado por eu poder chegar aqui, eu louvo o Teu nome e peço que o Senhor me conceda a Tua graça para conduzir esse estudo, e Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nossos corações, gerando o desejo ardente de dar frutos para o Teu reino. Fala conosco nessa manhã em nome de Jesus, e todos digam amém. Ok, como sempre faço um breve resumo. O tema continua chamados para frutificar, e nós estamos vendo isso de vários ramos. Durante a semana, inclusive eu senti uma queda nas últimas quartas-feiras, mas durante a semana nós estamos vendo o porquê não frutificamos. O tema durante a semana está sendo lutando contra a improdutividade. E no domingo eu estou usando o contrário, como produzir, como frutificar. E já falamos sobre o corpo de Cristo, aprendemos sobre a realidade que vivemos e que aqui nós somos um só corpo. Lembrando que essa é uma verdade que não é apenas um só corpo, universalmente falando, de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, mas precisamos entender também a nossa importância nesse corpo local, o corpo de Cristo, essa parcela do corpo de Cristo que é a Igreja Cristã de Nova Vida em Urucânia. Você faz parte desse corpo? Você faz parte desse corpo? Então fala para o seu irmão aí, você faz parte desse corpo. Fala para ele aí. Você está aqui. Nós fomos chamados para frutificar, como disse o Senhor Jesus, Samuel, em João capítulo 15, versículo 16, que disse: eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Se você está em Cristo, se você foi escolhido, se você faz parte desse corpo, você precisa frutificar. Então diga comigo, eu preciso frutificar. E você faz parte desse corpo de Cristo, Samuel, que tem o propósito de dar frutos para a glória de Deus. Amém? E nós estamos vendo de que maneira nós podemos frutificar. E já chegamos à conclusão, na palavra de Deus, que nós podemos frutificar, Samuel, através dos nossos talentos, através dos dons e dos ministérios. E nós estamos desenrolando essa parada aqui, tentando entender o que é cada um deles. E nós temos um versículo que fala sobre essas três formas de frutificar, que está em 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Vocês podem ler comigo? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo.
e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Embora ali está no sentido inverso do que eu estou falando para os irmãos, mas nós podemos entender que Paulo fala ali dos dons espirituais, no primeiro versículo, que os dons são diversos. Nós podemos entender que ali ele está falando a diversidade nos serviços, ele está falando dos ministérios, que nós vamos ver hoje também, se Deus quiser, e a diversidade nas realizações, ou seja, naquilo que é feito, naquilo que é produzido, naquilo que você vê, naquele trabalho que nós temos aqui. Por exemplo, eu estive pregando terça-feira numa igreja, na César, lá de Paciência. Inclusive, eu devo postar depois a mensagem de lá, que foi uma mensagem que eu não gravei aqui, mas está no YouTube deles. E quando acabou o culto, eles têm uma dinâmica lá que todos pegam e juntam as cadeiras, porque eles não têm zeladoria, eles mesmos que fazem a limpeza. Então você vê as pessoas realizar algo muito simples, juntar umas cadeiras, como nós fizemos aqui quando estávamos em obra. Lembra que a gente acabava o culto e a gente juntava as cadeiras todas, porque ia começar a obra na segunda-feira? Então, há diversidade nas realizações. As irmãs tiveram aí do dia 15 o evento e foi realizado painel, foi garrafinha, né, recepção, um monte de coisa. Os homens fizeram o jantar para as irmãs. Então, há diversidade nas realizações, mas o Espírito é o mesmo. É Ele que gera esse desejo em nós de servir, e como eu já ensinei semana passada, e usar os nossos talentos para o crescimento do reino e para a glória de Deus. Mas sobre os talentos, os dons e os ministérios, a ordem dos fatores não altera o produto, nós precisamos também chegar à seguinte conclusão. Tiago capítulo 1, 17, acho que é só o 17, vai dizer o quê? Juntos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Ou seja, tudo de bom que eu tenho, que você tem, que seu irmão tem, todo talento, dom, ministério, toda realização vem de Deus. É Ele que nos concede e nós os devolvemos para Ele em louvor e adoração a serviço do reino. Bom, semana passada falamos sobre o que é o talento. E o talento é o que, Samuel? Vamos lá, leiamos. Habilidade especial para fazer ou realizar algo. Seja o que for. Seja o que for. Você sabe fazer alguma coisa? Todo mundo aqui sabe fazer alguma coisa, amém? Todo mundo sabe fazer alguma coisa bem feita, amém? Tem gente que sabe cozinhar, tem gente que sabe ornamentar, tem gente que sabe falar bem, tem gente que sabe se comunicar bem, tem gente que sabe tocar bem, tem gente que sabe ensinar bem, fazer, como é que fala? Artesanato bem, costurar bem. Aí talvez você pense, mas isso não tem nada a ver com o reino. Você já aprendeu semana passada que tem tudo a ver com o reino. Todas essas coisas que eu falei. Mas eu quero lembrar que o talento, ele não é algo dado apenas para o cristão. Você conhece pessoas não cristãs que sabem tocar muito bem? Conhece, John? John lá na escola de música, onde ele trabalhava, muitos músicos excelentes que não são cristãos. Eles têm o talento? Têm. Ah, mas esse talento não veio de Deus, não. Não, veio tudo é doação de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus, a habilidade que a pessoa tem para fazer alguma coisa. Agora, nós precisamos entender que o talento ele pode ser também natural ou adquirido. Hoje eu tirei o it que estava errado ali. Semana passada estava com o i no adquirido. Ou seja, tem pessoas que nascem
com habilidade. Por exemplo, tem pessoas que aprendem a jogar bola. Gostam de jogar bola e vai aprendendo a jogar bola. Mas tem gente que nasce com talento e aprende fácil. Não é assim, Felipe? A pessoa joga fácil. Né? Existem os olheiros, né, que vão lá nos times vendo, e ele consegue identificar, porque aquele garoto tem talento. E ele pega e leva para um timão aí, para poder render as fortunas que hoje em dia o futebol rende. Existe talento que é natural. Existem pessoas que você dá o instrumento para ela e ela vai aprender facilmente. Eu contei aqui da experiência da flauta para vocês? Acho que eu não contei não, né? O meu pai, ele tocava flauta transversal, aquela... Mas eu acabei não indo aprender flauta, fui aprender trompete. E naquele dia, no dia que aconteceu isso, eu descobri que eu escolhi o instrumento errado. Porque eu suava para tocar trompete. É um instrumento muito difícil, ingrato, cansa os músculos, afeta os dentes, porque é um instrumento de muita pressão e quando você não consegue utilizar bem ele, você tem essa dificuldade. Mas quando eu já estava já era primeiro sargento, faltava poucos anos para me aposentar, foi um suboficial que era o melhor flautista da Marinha, ser mestre da minha banda. E eu estava meio que sem ter o que fazer, eu comecei a de vez em quando pegar a flauta que tinha sobrando lá e fazer as notinhas lá na flauta. Aí teve um desses dias que esse que era o melhor flautista, um dos melhores flautistas da Marinha, ele entrou e falou: gente, quem é que estava tocando flauta aí? E eu não sabia tocar pouquíssima coisa. Aí fui eu, sub. Caraca, que som bom, rapaz. Legal, você tem jeito para o negócio. Eu falei, agora já é tarde demais. Mas se eu tivesse, de repente, pensado ir pelo meu caminho do pai, eu, de repente, saberia tocar flauta muito melhor do que o trompete que eu toquei. Porque era uma habilidade natural, até mesmo orgânica, porque os instrumentos musicais de sopro, eles têm uma questão orgânica de adaptação, a maneira de você emitir o som. Deixa eu parar aqui, não é da aula de música não, mas... Então, existe o talento natural, que você faz isso fácil. Tem gente que cozinha fácil, não é não? Coisa fácil. Mas você também pode aprimorar, você pode adquirir talento para fazer alguma coisa ou outra. O John está ensinando música e ele certamente vai identificar aqueles que rendem mais naturalmente e aqueles que vão trabalhar um pouquinho mais. E eu posso dar frutos, Samuel? Eu posso dar fruto de que maneira? Oferecendo, pode passar aí? Eu posso dar frutos oferecendo o meu talento a serviço do reino para a edificação da igreja. O que você sabe fazer de melhor? Como que eu posso pegar isso de melhor e oferecer esse talento para o reino? De forma que vai haver um crescimento para o reino. Porque, meus amados, entendam uma coisa: nada que é feito aqui é inútil. Tudo que é feito aqui tem utilidade de fazer o reino crescer. Então, você pode oferecer esse talento para que haja o crescimento e edificação da igreja. Agora a gente vai entrando, já seguindo para os dons, porque a palavra talento na Bíblia, pode passar, Samuel? Ela é usada apenas para peso de prata ou de ouro e não para habilidades pessoais. É para valores, não é? Tantos talentos de prata, que seriam moedas de prata, é o peso. Na Bíblia, se você colocar lá num buscador, talento, e você ver os versículos, você vai ver que todos os versículos estão se referindo a peso. Ele vale aproximadamente, eu não digo nem aproximadamente, é porque há várias, como eu vou falar, os estudiosos, uns acham que vale tanto, outros que valem outro, mas o que foi mais incomum aqui na época de Jesus, na época bíblica,
é que um talento ele valia aproximadamente 34 quilos, 272 gramas. Mas há quem diga que o talento de ouro era um peso e o talento de prata era outro. Mas o que importa é nós entendermos o seguinte, que quando você vê a palavra talento, inclusive na parábola dos talentos, ali está falando de peso, de uma quantidade. O Senhor deu 5 talentos para um, ou seja, Ele deu 5 vezes 34, está quanto aí? Está 160, 170 reais, 170 quilos de ouro para um. Ele deu 2 talentos, deu 70 quilos para outro, deu 1 talento para outro, 35 quilos para outro, para que eles pudessem fazer o quê? Multiplicar. Mas ele tem, claro, um significado mais amplo dentro do reino, mas eu vou deixar para falar sobre essa parábola mais para frente. Então, pastor, como nós vamos diferenciar os dons dos talentos, Samuel? Pode passar. O que há de comum e o que há de diferente entre dons e talentos? Quem pode arriscar? Já que domingo passado a gente já deu um adiantamento nesse assunto. Vamos lá. Levantou a mão, Duda? Fico só de olho. Alguém levantou a mão? Levantou a mão agora. Ah, não, está coçando aí. Brincadeira. Vamos lá. Quem falou aqui? O comum é que todos os dois são dados por Deus. E a diferença é que talento pode ser aprendido ou dado por Deus e dons é de Deus. Dons e talentos em comum é que todos os dois são dados por Deus. Talentos podem ser dados por Deus ou podem ser adquiridos. E dons vêm de Deus. E aí, quem concorda com a Luciana? Isso aí? Fala, Cris. Ela levantou a mão. A Duda estava de implicância, mas ela... Com o lápis ainda assim, aí não teve jeito. Vai, Samuca. Na visão bíblica, dom é dado por Deus. E o talento pode ser aprendido ou a gente nasce. Mas acho que se não for nessa visão bíblica, eu acho que dom ele não tem como ser aprendido. Eu acho que você tem que nascer com ele. Interessante. Realmente é bem entendido dessa maneira que ele falou, né? A pessoa tem um dom nato. Você já ouviu alguém falar isso? A pessoa tem um dom nato. Então veja que é uma questão de palavras. Papai orgulhoso ali. Então é uma questão de palavras, de como elas significam hoje para a gente. E isso é muito importante quando você for ler a Bíblia, você pensar como as palavras significam hoje para a gente e significavam naquela época, né? Então, naquela época, o dom nato, o talento era conhecido também como dom. O dom que a pessoa tinha, a habilidade era um dom. E para nós hoje também significa isso. Mas como nós estamos trazendo tudo isso para um aprendizado bíblico, nós temos que aprender a diferenciar. Sabe por que eu estou diferenciando, meus queridos? Para tentar conscientizar a toda a igreja que não há ninguém que não tenha o que dar para o reino. Todos nós temos o que dar para o reino, porque todos nós nascemos com talento ou adquirimos um talento no decorrer da vida que nós podemos entregar para o reino. Mais alguém? Marcelão. Depois eu volto aqui, já que eu fui para metade do caminho. Marcelão. Pastor, eu acho que o talento... você já nasce com ele, já está no seu DNA, ou você adquire com o tempo. Já o dom é o poder do Espírito Santo. E para você ter o dom, é preciso nascer de novo. E aí, quem concorda com o Marcelo? Por aí, estamos aprofundando. Vamos lá, Kézia. Talento é o que nascemos, né? E pode ser usado para qualquer coisa. O dom é concedido por Deus. Então a gente pode usar ele no ministério da igreja, porque só pelo Espírito Santo mesmo que a gente consegue usar o dom. Vamos guardando tudo isso aí que a gente está ouvindo. Depois a gente vai passando. A Karen, né?
acho que, tipo assim, dom está envolvido com o seu chamado. Acredito que, tipo assim, quando Deus criou cada um, já tinha um chamado, um dom específico. Tem pessoas que têm um dom da palavra, por exemplo, né? Ela já vai nascer com isso dentro dela, né? E ela vai desenvolvendo de acordo com que ela vai se aproximando mais de Deus, se conectando a Deus. E talento, foi como o pastor falou, Deus já deu para cada um, independente de estar na igreja ou não. Todos têm talentos. Mas o dom, eu acho que é mais envolvido assim dentro da igreja, né, para algo específico. Eu posso ter muitos talentos, mas Deus me chamou para a palavra. O pastor foi utilizado para a palavra. Ele tem outros talentos, mas o dom, né, o chamado é para a palavra. Interessante isso que ela falou, porque a gente pode resumir o que ela falou é o seguinte: já que nós estamos diferenciando dons de talentos, porque o talento é uma coisa que todo ser humano nasce com um, crentes e não crentes, eleitos e não eleitos. O que eu entendi que a Karen quis colocar é que Deus, que é um Deus de propósito, que tem um propósito para cada um de nós, quando nós nascemos, Ele já nos deu um talento que Ele ia usar lá no futuro para o serviço do reino. Não é isso, Karen? Aí a gente às vezes enrola um pouquinho nas palavras o que é dom, o que é talento, mas no resumo da ópera Deus, Ele coordenou as coisas de uma maneira tão perfeita de que quando Ele nos chama, Ele nos capacita ou já nos capacitou desde que nós nascemos. Amém? O dom já nasce com a gente ou o dom também pode ser despertado depois para um propósito? Aí a gente tem que pensar na diferença do dom e do talento. O dom já nasce com a gente ou pode ser despertado? Eu acho que a pergunta, dentro do que nós estamos estudando, a pergunta da Luciana, seria melhor usarmos a palavra talento. O talento já nasce com a gente ou nós vamos despertando esse talento no decorrer? Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque tem uma coisa que nós temos que ficar bem gravado na nossa mente aqui hoje. Vamos lá, vamos ver sobre as diferenças entre dons, ou melhor, o que há de comum entre dom e talento, primeiro. Então, o que há de comum? Alguém já falou isso aí, que é dádiva de Deus. Ambos são dádivas de Deus. Outra coisa, ambos são habilidades para fazer algo. Tanto dom como talento, por isso que a gente confunde. É porque tanto dom como talento, ele é a habilidade para fazer alguma coisa. E tanto dom como talento, eles podem ser aprimorados, eles podem ser aperfeiçoados. Agora, qual a diferença, pastor? A diferença é que o talento, como já aprendemos, é o quê? Uma habilidade natural ou adquirida. É uma habilidade natural ou adquirida. Apesar de vir de Deus, porque Ele é o doador, ela é uma habilidade natural para todo ser humano. Todo ser humano nasce com uma habilidade natural e ele pode adquirir também qualquer habilidade. E o que é o dom, Samuel? Dom é uma manifestação do Espírito Santo. Para nós realmente usarmos a palavra dom, biblicamente falando, tem que ter a manifestação do Espírito Santo. Passa aí, Samuel, por favor. O que o texto diz? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O que é manifestação? Vamos lá. Quem vai falar sobre manifestação? Priscila. Bom, eu acho que manifestação é igual aquele dom de Daniel, que ele tinha as visões e ele caía por algumas visões, eram muito doloridas.
Então, eu acho que a manifestação seria isso. Bom, ali Daniel está tendo uma visão, mas Daniel não está fazendo nada, porque dons, talentos, são realizações, são coisas que nós fazemos. Talvez você confundiu um pouco, porque existe um dom chamado dom da visão, né? Deus dá a visão para as pessoas. Então vamos lá, vamos tentar ajudar a Priscila aí. Manifestar. O que é manifestar? Fala, Samuel. Manifestar é quando algo dentro da gente, ele tipo que sai para fora, ele se manifesta. Um dom, um talento. Vamos pescar isso aqui. Sai para fora, meio redundante, mas tudo bem. Algo sai de dentro de nós. Algo brota para fora. Se brotou para fora, porque antes estava escondido e agora se tornou se tornou visível, se tornou conhecido, né? Será que eu pego no pé deles agora? Porque já havia um interesse do Felipe pela Cátia. Mas um dia esse interesse foi manifestado, foi revelado, não é? Vamos lá, vamos tentar aí trabalhar um pouquinho mais essa questão da manifestação. Quem pode me ajudar? Vai, Samuel. É algo de Deus, mas para a gente manifestar o dom, o Espírito ele já tinha que estar na gente. É igual eu falei antes, que ele meio que ele sai para fora, ou seja, para sair para fora antes tinha que estar algo dentro, ou seja, o Espírito Santo tinha que estar dentro de você. Vamos pegar isso que Samuel falou e nós vamos trabalhar o que ele está falando, mas deixa aqui a Kézia falar também. Manifestação significa liberar, declarar ou se tornar visível, como o senhor deu o exemplo do Felipe Cádia. Ele tornou visível que ele já sentia há muito tempo, entendeu? Ele declarou ali e é isso, manifestar. Marcelão, vamos lá, vamos trabalhar esse conceito aí, gente. Eu acho que manifestação é aquilo que Jesus, por onde ele passava, ele manifestava o seu poder de cura, o seu poder de transformação. Acho que é isso. Por que, Marcelo? E todos vão responder. Por que por onde Jesus passava, o que acontecia para que as pessoas fossem curadas? Milagre é o que acontecia. A fé. Elas tinham fé. Mas em Jesus, o que Jesus fazia para que as pessoas fossem curadas? Ele manifestava o poder dele de que maneira? Ele liberava uma palavra? Ele liberava uma palavra. Em alguns casos, a gente tem alguns casos mais, como vou falar, singulares, como da mulher que nem falou com Jesus, somente a fé dela. Mas normalmente o que ele fazia? Ele tocava nas pessoas, ele repreendia os demônios, ele mandou a ordem para que o filho, né, o servo do centurião fosse curado. Ele fez o que? Ele agiu. Se as pessoas que fossem levadas a Jesus para curar, ele ficasse sentado e não fizesse nada, embora aquela mulher foi curada, né, porque tocou nele por fé, mas em regra geral de ação, se as pessoas que fossem levadas até Jesus não fizesse algo, as pessoas não seriam curadas. Ele teve que manifestar o seu poder. Amém? Estão entendendo? Então, qual a diferença do dom e do talento?
Porque o talento você pode fazer qualquer coisa, simplesmente de você mesmo. Você sabe fazer, você sabe falar, você sabe costurar, você sabe conversar. Agora, o dom é o Espírito usando você para algo. Para ser definido como dom, tem que ter, como o Samuel falou, dentro da gente a manifestação do Espírito. Só que o Espírito vai usar o quê? A nossa boca, vai usar a nossa mão, vai usar a nossa voz. Mas se não for do Espírito, não é dom. É simplesmente o talento ou confusão. Porque eu conheço alguns casos, não vou falar aqui muitos casos, de pessoas que ficaram frustradas porque chegou um profeta, né, ou o dito profeta, e falou: ele vai levantar daí, ele vai ser curado, ela vai ser curado, e depois a pessoa morreu. E já teve gente que chegou para mim e falou: pastor, Deus falou que ela ia ser curada. Mas como ele falou? O profeta lá, o homem de Deus chegou lá e falou que ela ia ser curada, mas Deus não curou. Eu falei: não, Deus não falou nada. Porque aquilo que Deus fala, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. A pessoa, ela falou dela mesma. Está entendendo? E o Senhor, nos profetas, Jeremias, ele fala muito contra isso, contra os profetas que falam de si mesmo, do seu próprio orgulho. Eu já presenciei, eu já ouvi profetas, ou pessoas que, até com uma boa intenção, queridos, ninguém faz isso com má intenção, não. As pessoas querem consolar, querem avivar, mas eu só posso dizer que alguma coisa vai acontecer se o Espírito tomar minha boca para dizer isso. Por isso que nós temos que ser humildes. No dia de 31 de dezembro eu estou pensando: meu Deus, esse ano tem que acabar, porque no 31 de dezembro do ano passado, eu falei para a igreja: meus amados, eu sinto de Deus que vai ser um ano difícil. E que ano difícil! Que ano de luta! Como que foi testificado que aquilo que eu falei veio de Deus? Porque se cumpriu. Então eu posso dizer que realmente o Espírito falou ao meu coração. E eu me segurei muito para falar para a igreja, mas eu falei para a igreja. Mas graças a Deus, o ano está chegando, que a minha palavra foi: vamos ficar firmes, e o Senhor vai nos ajudar a chegar até o final. E estamos aqui até o final, glória a Deus, aleluia por isso. Porque a profecia, ela não vem só para matar a curiosidade. Ela vem para fortalecer, para animar, para motivar, para preparar, para edificar. Então entenda, o dom, ele só é dom se houver o agir, a manifestação do Espírito. Pode passar isso, Samuca. O outro versículo, ele vai dizer que há um só, mas um só. Vamos dar uma olhada aí na Bíblia, por favor. Capítulo 12. Pode deixar aí, Samuca. A partir do verso 7. Cada um lê um versículo, por favor. A partir do verso 7. Eu vou começar. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, outro ou outra. Outro ou outra. Dez. Onze. Amém? Sabe o que Paulo está querendo dizer para os irmãos lá de Corinto? Parem de ser orgulhosos. Isso não é de vocês. Isso não é uma habilidade natural de vocês. Isso é o Espírito Santo agindo através de vocês e distribuindo o seu dom a cada um conforme Ele quer, e visando o quê? Um fim
proveitoso, que é, como Paulo vai dizer lá em Efésios, a edificação da igreja. Mas entenda, embora eu possa usar meus talentos para servir ao Senhor, e o dom vem mediante a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo pode usar o seu talento para chegar ao determinado fim que ele quer. É que a gente tem que entender também o seguinte. Deixa eu ver se eu já adianto aqui o próximo slide. Vamos lá, pode passar, Samuel. Como que o Espírito Santo se manifesta? Pode passar mais um. Primeiro, ele se manifesta gerando coisas novas. Por favor, olhem aí no texto os dons que Paulo citou aí do versículo 8 a 10. Alguém fala aí um dom que ele citou? Variedade de línguas. Um de cada vez, espera aí. Variedade de línguas. Vamos segurar na variedade de línguas. Deixa eu falar uma coisa sobre a variedade de línguas. Ou seja, línguas estranhas. Eu pergunto, isso é um talento natural que alguém nasce? Nossa, aquela criancinha já sabe falar em línguas. Isso pode ser ensinado. O pastor Luiz Cláudio estava contando que o sobrinho dele uma vez chegou para ele e falou: tio, aí que foi? Olha, está tão legal lá na igreja, o irmão está ensinando a gente a falar em línguas. Línguas não se ensina. Línguas é o quê? Uma manifestação do Espírito. Não existe faculdade de línguas. Me perdoa, queridos, mas eu tenho que mostrar para os irmãos, para que os irmãos se protejam disso também. Eu vi um dia uma escola de profetas, em que o profeta estava ensinando as pessoas a soprar para o outro cair. A gente está indo, mas é uma coisa tão séria. O dom espiritual, homem nenhum pode gerar, só o Espírito Santo de Deus pode gerar. Não tem faculdade, não tem escola. Na escola de profeta você vai aprender a Bíblia, a aprender a buscar o Senhor, a se dedicar ao Senhor. Mas a manifestação do Espírito é algo que é prerrogativa do Espírito. Aleluia! É prerrogativa do Espírito. Se Ele quiser, Ele vai usar, Ele vai gerar, Ele vai abrir a boca. Abriu a boca da mula para falar com Gideão. Encheu Saul, rebelde, rejeitado pelo Senhor, que foi lá perseguir Davi. O Espírito faz o que Ele quer. Chega lá em Saul, e podemos até entender que Saul naquele dia talvez tenha falado em línguas, porque diz que ele glorificou o Senhor, ele profetizava, e a profecia ali falava de palavras que glorificavam a Deus. O Espírito, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele age como Ele quer e Ele distribui como Ele quer. Fala outro dom aí. Dom de curar. Mas não tem como você ensinar a pessoa. Cara, para a pessoa ser curada, você tem que impor as mãos sobre elas e... Não tem, tio. Não tem. O dom de curar é uma manifestação do Espírito. Teve um pastor que falou uma coisa interessante, até de uma maneira que eu não gosto, porque eu acho uma vergonha a gente ficar disputando ou criticando como cristãos uns aos outros na internet. Mas teve um pastor que é cessacionalista, ou seja, não acredita mais nos dons de cura, de milagre. Existe uma linha cristã de pastores sérios que eu recomendo até para os irmãos ouvirem, mas essa denominação, não crê na continuidade dos dons. Acham que os dons foi para aquela época e eles não existem mais. E por ele crer nessa doutrina, ele diz o seguinte: se existe o dom de curar, então a pessoa que cura tem que entrar lá, ele falou isso na época da Covid, deveria entrar nos hospitais, sair impondo as mãos para todo mundo ser curado. Aí esse pastor, muito sabiamente inclusive,
muito passivamente, ele falou: eu respeito muito esse pastor, o considero, o recomendo, mas aquilo ali ele errou muito, porque o dom de curar, ele é algo que acontece quando o Espírito quer que aconteça, não é quando eu quero que aconteça. Então, eu não curo quem eu quero. Na verdade, não sou eu que curo. Eu sou usado para curar quem o Espírito quer curar, quem Deus quer curar. Porque eu não posso trazer para mim um rótulo de que eu tenho o dom de curar e qualquer pessoa que eu for impor a mão vai ser curada. Não, porque isso não pertence a mim, isso pertence a Deus. Então, o dom, querido, a gente poderia continuar conversando sobre todos esses aí. O dom, o Espírito Santo, ele se manifesta gerando coisas novas, que são os dons espirituais, ou 9 ou 12, porque são muito mais do que está na Bíblia. Paulo só relatou aqueles que ele viu, aqueles que estavam presentes. Não existe uma regra de dons. Os dons é uma manifestação do Espírito a fazer aquilo que o Espírito quer fazer. Isso é o dom. Mas ele também se manifesta, Samuel, usando os nossos talentos. Ele pode, o ministério de louvor, ele pode subir ali e ser só um sino que faz barulho. Pode. O Clefson pode subir ali para ministrar e ser apenas um homem que canta e toca. Mas o Espírito Santo pode usar a boca dele, usar o talento dele, para nos conduzir à adoração a Deus, ou para liberar uma palavra profética. Às vezes ele cantando ali, cantarolando, ele pode ser usado pelo Espírito Santo para trazer uma palavra específica para você ali naquela hora, trazer um consolo naquela hora, porque o Espírito Santo olhou para você, viu que você precisava de algo da parte dele, e naquela palavra ali, Cleofas começa a adorar, começa a exaltar, e o Espírito Santo usa a boca dele com a palavra que vai lá no seu coração e faz o propósito que ela tem para fazer no seu coração. E isso, querido, se dá nas coisas mais simples. Uma ornamentação que é feita aqui, né? Pessoas que chegam aqui desalmadas ou desamadas podem chegar aqui e ser grandemente tocada pelo ambiente que está sendo feito aqui, por causa de ornamentações que estão aqui. A pessoa recebe uma aguinha, de repente a pessoa não recebeu nada na vida, não está recebendo nada na vida e recebe uma aguinha com um rótulozinho, com uma palavra de Deus. E não foi água em vida, não, tá? No dia 15. Foi uma lembrança para ter a ver com o tema, que era a sede de Deus, né? Sedentos por Deus, mais ou menos isso. E aquilo ali toca pessoas, gente. O que você faz quando você coloca o seu talento à disposição de Deus? O seu talento toca pessoas. Tem mais amém aí? Então, essa maneira do Espírito se manifestar, ele traz coisas novas, mas ele usa aquilo que nós já temos. E às vezes ele gera também, como no caso de Bezalel e a Oliabe, lá em Êxodo, eles receberam o espírito de habilidade para construir o tabernáculo, para fazer obras de artífice. Sim, Marlene. Uma vez eu cheguei no trabalho, eu estava muito chateada, muito triste. E uma funcionária, uma professora, ela não é evangélica, ela me viu muito triste, ela trouxe uma palavra de Deus para mim. E aquela palavra, ela me fez mudar, me fez ficar melhor, mais em paz. Isso é um dom, porque ela não era evangélica. Agora ela é, mas agora ela não era na época. Sabe o que a gente tem que entender? O dom não é nosso. O dom é uma manifestação do Espírito. Eu não posso dizer que ela tem um dom. Quando Paulo falou que a pessoa tem o dom de línguas, o dom disso, o dom daquilo, é porque ele estava dizendo que o Espírito tem se manifestado naquela vida dessa maneira. Veja que Paulo deixa bem claro que não pertence à pessoa, não pertence a eles.
O que vocês estão, parece que Paulo está dizendo assim, ó, o que vocês estão experimentando não pertence a vocês. O que vocês estão experimentando é um agir do Espírito Santo dentro de vocês. E ele age dessa forma em um, dessa outra forma em outro, dessa forma em outro. No caso dessa pessoa, houve uma manifestação do Espírito nela, mesmo não sendo crente, como houve em Saul, houve nos 50 primeiro que ele mandou, nos 50 segundo, nos 50 terceiro que ele mandou. Foi com Saul, eu estou confundindo. Ele mandou uns 3 homens lá, né? Ele mandou os 3 homens lá. Então, Deus pode usar uma pessoa não crente, sim, para falar. O Espírito Santo pode usar, porque Ele é Senhor. E Ele faz aquilo que Ele quer. Viu como que Dário, que era um ímpio, fala a respeito de Deus lá, quando ele manda o povo voltar para a sua terra? É um agir de Deus. Sim, Kézia. Eu tenho uma dúvida. Em relação aos dons, não precisa do meu próximo estar na mesma ligação que a minha para aquela manifestação acontecer? Que se você for ver, é algo que aconteceu em relação à Bíblia, Jesus quando curava, ele sempre falava sobre a fé da pessoa que foi curada. Então, tinha que ter uma ligação entre a pessoa que tem o dom e a pessoa que recebia a cura. E aí eu fico nessa dúvida. Se eu tenho o dom, se eu for curar uma pessoa que ela é incrédula, não acredita, ela é curada? Bom, vamos entender o seguinte, que todos os dons, eles visam aqui um fim proveitoso. Há um propósito em tudo aquilo que Deus faz quando Ele quer curar alguém. Pensa, por exemplo, naquele homem lá no tanque de Betesda. Jesus chega para ele e pergunta, meu filho, você quer andar? O que ele responde? Senhor, não tem ninguém para me ajudar a me jogar lá no poço. Eu e você no lugar de Jesus ia falar, não é isso que eu estou te perguntando? Né? Mas Jesus pergunta se ele tem fé. Jesus só fala o que para ele? Levanta, toma o teu leito e anda. Quando Pedro chega para aqueles paralíticos, né, que está pedindo esmola, Pedro olha para ele e diz, mas antes dele falar isso, ele diz uma coisa para aquele cego. Ele fala o quê? Olha para mim, olha para nós, Pedro e João. E diz a palavra que aquele coxo, ele olha pensando, hoje eles vão me dar uma esmola boa. Aí fala, não tenho prata nem ouro, e deu. Mas em nome de Jesus de Nazaré, levantem outro. Aquele homem tinha fé. Tá entendendo? Então, nós não podemos, nós não temos, quer dizer, como limitar e amarrar, só é curado se tem fé. Não, é curado se Deus quer. Ele quer curar e tem um propósito. Muitas pessoas para falar aqui, eu vou dar a ver para minha esposa, mas ela foi a primeira a levantar a mão também. Mas Jesus não entrou nas cidades e não pôde curar por causa da falta de fé? Sim, mas é o que eu falei para vocês. Nós não podemos amarrar. Não é só... Jesus não curou porque não tinha fé. Mas se não tiver fé e Ele quiser curar, Ele vai curar e pronto, acabou. Senhor, eu não quero ser curado, não, por favor, estou bom aqui. Não, você está entendendo? Não dá para amarrar dessa forma, porque teve pessoas que simplesmente, elas não manifestaram nenhuma fé. Elas simplesmente foram curadas. Deixa eu na sequência aqui. Quem levantou a mão aqui? Vai, Kai. Basicamente o que o senhor falou, porque também tem o caso de Eliseu com a sunamita, né? Aquela moça que não podia gerar e ele profetiza sobre a vida dela e ela gera. Então, assim, vai da vontade de Deus. Se Ele quer fazer, Ele vai fazer e ponto, acabou, independente do que você quer ou não. Se Ele quiser curar, queira ou não queira, vai curar. Mas quem levantou a mão aqui? Irmã Denise? Levantou a mão? Não? Gente, eu preciso seguir, que o tempo está esgotando. O que é importante saber, entender, é porque... E a gente tem que sair, olha só, a gente tem que sair dessa questão do dom, porque eu não estou querendo, senão a gente vai ter que analisar cada dom separadamente. O que eu quero que fique na mente dos irmãos é, em primeiro lugar, que talento é algo natural, que todos nós nascemos. Dom é uma manifestação do Espírito.
talento, pode passar aí, Kaique, talento sem a manifestação do Espírito Santo é um talento. Parabéns, muito bom. Deus pode glorificar o teu nome, o nome dele através do talento, mas para ser realmente considerado como dom, tem que haver a manifestação do Espírito. Pode passar, Kaique? O Espírito Santo pode manifestar os seus dons através de nossos talentos. Leia aí para mim. O Espírito Santo pode manifestar os seus dons através de nossos talentos para a edificação da igreja. O dom do amor, o dom da misericórdia, né? Tem muitas coisas que a gente poderia trabalhar. Os dons, Kaique não, Samuel, os dons e os talentos usados pelo Espírito Santo glorificam a Cristo e a Deus. Amém, queridos? Ficou bem guardado isso na mente? Eu tenho 8 minutos e eu vou precisar falar sobre o ministério nesses 8 minutos. Mas como eu falei para os irmãos, eu não vou explorar muito cada uma dessas questões. O importante é saber que nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus. Colocar a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, a serviço do reino. A Bíblia fala também sobre ministérios. O que é o ministério especificamente? São os dons de liderança. São ministérios. Ou como Paulo fala lá, ele usa, é traduzido por serviço, a diaconia. Então passa aí, Samuel, olha só o que Paulo fala aos Efésios. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Não vamos entrar na questão dos apóstolos de hoje, né? Mas Paulo está falando para a realidade ali. Tinha Paulo, os 11 apóstolos, e outros que se chamavam apóstolos também. Os profetas, que eram aqueles que falavam da parte de Deus. Nós não temos como definir se Paulo está falando só daquele que a gente tem na mente, assim, alguém que está sentado e você quer uma profecia e você vai lá na casa do irmão tal ou da irmã tal para receber uma profecia. Mas uma coisa que a gente sabe, que o profeta é aquele que fala da parte de Deus. Depois ele fala para evangelistas, ou seja, eu acredito que o próprio Paulo ele se considerava um evangelista. Paulo, Silas, Barnabé, aqueles que viajavam nas viagens, redundante eu aqui, iam nas viagens missionárias, eles evangelizavam, eles pregavam o evangelho. E veja que há esse ministério, sim, na igreja. Os ministérios são diversos, apesar de que a obrigação de evangelizar é de todos nós. Outros para pastores. O que é o pastor? O pastor é aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que pega, abraça, vem cá, como é que você está? Aquele que se preocupa, aquele que consola, aquele também que dá o cajado. Amém? Esse é o pastor, está ali liderando a igreja. Timóteo era um pastor, né? Ele é um pastor que Paulo sempre mandava para as igrejas para pastorear, para organizar a igreja. E os mestres, que aqueles que ensinam. Então, veja que Paulo aqui está falando de pessoas que exercem alguma liderança. Porque o professor em si, ele já exerce uma liderança, sim ou não? O professor, ele exerce uma liderança sobre os seus alunos. E tudo isso visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mas lá em 1 Coríntios 12, Paulo vai perguntar o seguinte, passa lá, Samuca. Ele vai falar, ele vai repetir, não todos os que ele colocou lá em Efésios. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois que tem dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar. Olha só como ele está, ampliando, variedade de línguas. Aí ele pergunta, são todos apóstolos? Qual a resposta? Não. São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Não, não são. Porque Deus ele dispôs cada membro do seu corpo visando um fim proveitoso. E qual é a nossa missão? A nossa missão é descobrir
Qual o dom que nós temos, o talento que nós temos, o ministério, a área de ação? Deixando as palavras de lado, essa confusão de dom e talento, é deixar a área de ação e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me como instrumento em suas mãos. Porque mais um só é o mesmo Espírito. Veja só, pode passar aí, Kaique? Kaique não, Samuel. Mas um só é o mesmo Espírito, um só é o mesmo Espírito, ele faz o que? Ele realiza todas essas coisas. É o Espírito Santo que realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. E ele dá um conselho, que a gente encerra com esse conselho hoje. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então existe um dom melhor do que outro? Isso é uma coisa para a gente conversar em outra hora. Não é que exista um dom melhor do que o outro. Somos usados por Deus. Isso basta. Procure com zelo servir ao Senhor. A finalidade do dom, qual a finalidade do dom? É um fim proveitoso. É a edificação da igreja, é a edificação do corpo, é ganhar almas. Mas nós precisamos desejar isso. Quando Paulo fala procurem com zelo, é desejar, Samuel, desejar ardentemente. Então, deseje ardentemente ser usado por Deus. Se o teu desejo é pregar, busque isso. Se você sente esse desejo no seu coração, se você deseja ser usado por Deus para curar as pessoas, deseje isso. Só tome o cuidado com uma coisa. Vou deixar você falar, Alex. Só tome o cuidado com uma coisa. Não se deixe levar pela vaidade e desejar somente aqueles que são mais visíveis, aqueles que trazem status, pastor, diácono, professor, mestre. Não. Entenda, tudo que acontece aqui, querido, tem pessoas que vocês não estão vendo trabalhando, agindo. Nós somos um corpo. Você não está vendo aqui, mas eu estou aqui mexendo os dedinhos. Quando eu sinto uma certa dormência na perna, eu mexo os dedinhos. Você não está vendo, mas o dedinho está trabalhando para me manter em pé. Então, procure aquilo que Deus vai ser glorificado. E procure ser fiel naquilo que Deus colocou para você fazer. Seja aquilo que você acha mais simples. É importante no reino. Sim, Alex. O último, tá, gente? Entretanto, procure com zelo os melhores dons. Será que esse melhor zelo, como diz aqui no versículo 13, eu posso lhe mostrar um caminho ainda mais excelente? Será que esse dom, qual Paulo fala, não seria o amor? Porque ele diz, lá no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, esses melhores dons que Paulo relata lá naquela lista, e ele quer mostrar um mais, ou seja, dá a entender que existe uma coisa superior, ou seja, seria o dom do amor, que eu creio assim, até então eu tinha um entendimento que ainda que eu tenha o dom, ainda que eu tenha o talento, se eu não tiver o amor, para nada serve. Seria isso? Com certeza. Porque, entenda, o que Paulo está querendo ensinar aqui, e ele pega e fala sobre o amor, entre dois capítulos que ele trata sobre os dons. No capítulo 14, acho que o versículo 1, vê o que ele diz aí sobre essa questão também. Siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. O que Paulo está ensinando aqui? Olha, primeira coisa, se você não tiver amor, tudo aquilo que você quiser fazer na igreja vai ser para você mesmo, vai ser para o seu próprio engrandecimento.
tudo que você fizer tem que ser gerado pelo amor. Inclusive, lá em capítulo 15, Jesus fala para os discípulos: vocês precisam amar uns aos outros. Dentro da frutificação, o amor é uma condição. Eu vou chegar a isso também. Bom, o Alex já trazer, que eu vou adiantando. Aí, só que é interessante que ele fala: procurem com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Sabe por que Paulo fala para você procurar principalmente o de profetizar? Porque lá no final do capítulo 14, ele vai fazer uma comparação entre o dom de línguas e o dom de profecia. Porque parece que o dom de línguas causava o mesmo algo negativo, porque o dom de línguas é uma bênção, é para edificação própria. Mas muitos se exaltavam por falar em línguas, como hoje em dia existe isso também. Mas aí Paulo vai falar o seguinte: olha, quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Mas quando você profetiza, ou seja, quando você fala da parte de Deus, você edifica a igreja. Você está entendendo? Quais são os principais dons? Os principais dons são aqueles em que nós visamos a edificação da igreja, apesar de que todos eles visam a edificação da igreja, mas que haja como base o amor a Deus, o amor uns aos outros. Amém, queridos? Eu não posso me estender mais. Eu peço a você, na verdade eu não peço a você, eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha trabalhar isso na nossa igreja. Domingo que vem nós temos ceia pela manhã. E eu quero que tanto no domingo que vem, como no último culto do ano, queridos, em nome de Jesus, eu quero desafiá-los a isso. Domingo que vem nós temos ceia e nós vamos fechar esse assunto na sua base, porque no outro domingo eu vou apresentar aos irmãos novas estratégias de trabalho, para que você possa se encaixar nessas estratégias para servir ao Senhor, se você quiser. O batismo é no 3º, tá bom? Então, domingo que vem, nós vamos clamar ao Senhor para que Ele venha fazer coisas novas nessa igreja, para que o Espírito Santo, não o pastor, não você, para que o Espírito Santo venha gerar coisas novas aqui nessa igreja, para que o Espírito Santo venha trabalhar nos nossos dons e nos nossos talentos para servirmos melhor ao Senhor. E eu vou fechar o dia 31, sabe, no último culto eu quero fechar com um culto marcante nesse sentido. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar e crer, se isso que eu tenho trazido é de Deus, eu quero crer que 2025 vai ser um ano de muita frutificação. Vai ser um ano de dar muitos frutos. Você vai dar muitos frutos em 2025. Deus não te chamou para ficar sentado nessa cadeira. Deus te chamou para frutificar assim na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, na sua parentela, nos seus vizinhos, mas neste lugar aqui Deus te chamou para frutificar. Amém? Feche seus olhos.